Olá, alunos e alunas, estamos de volta para a nossa aula da unidade 4, continuando o nosso curso. Hoje nós vamos tratar de um assunto na cartografia que certamente ele não está no dia a dia de vocês. Ele é um conhecimento mais atual da cartografia, é uma discussão nova, mas que já há um reconhecimento oficial do Estado sobre a cartografia social. Então, a cartografia social, ele é um processo de mapeamento de situações específicas no qual os agentes envolvidos são protagonistas dos levantamentos de dados que estão presentes no mapa. Ou seja, a cartografia social, ela mapeia especificamente elementos envolvidos no processo de construção do mapa. Então, os procedimentos metodológicos da cartografia social nós podemos destacar da seguinte forma, como traz o professor Alfredo Wagner, que para o professor não há uma metodologia na cartografia social, e sim os procedimentos metodológicos. Quais procedimentos são esses? Demanda social, ou seja, a comunidade ela faz a demanda junto à academia, ou seja, ela solicita à academia a construção de uma cartografia social que represente sua realidade. A organização de equipe científica, ou seja, equipe formada por cientistas acadêmicos. Também o treinamento dos agentes sociais, ou seja, os agentes sociais eles são preparados, inclusive, para operacionalizar alguns equipamentos eletrônicos, como o GPS, como a máquina fotográfica, anotações. Então, eles passam por esse momento de formação. A oficina de mapas, que já é um processo durante a construção do mapa, a construção da cartografia social. Também os levantamentos situacionais, ou seja, é identificada e analisada a situação específica a ser representada no mapa. E, por fim, a consolidação desse processo, que é a feitura do mapa. A demanda social, então, funciona da seguinte forma. Um grupo social se reúne para definir o que quer a feitura da cartografia social em sua comunidade. Então, esse é um procedimento coletivo, é uma decisão coletiva, é uma solicitação coletiva da comunidade. Já a organização da equipe técnica, que é formada, como eu falei anteriormente, por um grupo de cientistas que trabalham com a cartografia social, pessoas que já vêm desenvolvendo essas atividades através dos projetos, e que é acionada pela comunidade demandante. E se organiza, então, para a realização desse trabalho. Então, é assim que funciona a organização dessa equipe científica. Já o treinamento dos agentes sociais, ele se dá quando um cientista faz uma oficina de formação da comunidade para prepará-los ou para ensiná-los, então, a manusear alguns instrumentos da cartografia. Então, é reunida essa comunidade, você dá uma oficina, uma palestra, discute com eles, apresenta como esse GPS funciona, como se marca o ponto, como se define qual imagem será fotografada, e aí os agentes sociais é quem vão participar dessa protagonização da construção desse mapa na cartografia social. Já as oficinas de mapas já é um procedimento durante a feitura dessa cartografia. Então, o agente social ele já definiu os pontos a serem identificados, já marcou os pontos, já definiu as situações a serem representadas no mapa, já que nem toda situação a comunidade ela permite que seja identificada no mapa, porque há suas questões religiosas, suas práticas culturais, que muitas das vezes eles não querem que seja representada, é um direito, e aí eles representam isso no que nós conhecemos na cartografia oficial, chamam de croquis,
que é um desenho, né, que é um mapa mental das situações que eles querem que apareçam no mapa. Então, eles fazem esse croquis, discutem entre eles e entre os cientistas e vão definindo, então, o que realmente vai aparecer, como que são representados, quais as cores, quais os ícones, quais as informações que deverão estar ali presentes. Então, essa oficina de mapa é uma oficina de construção, é uma oficina de discussão, é uma oficina de debate sobre as situações específicas a serem representadas no referido mapa. Esta oficina de mapa, esses agentes sociais produzem, como eu falei anteriormente, mapas mentais, eles idealizam, eles desenham, eles pensam quais elementos que deverão aparecer nesse mapa. Então, é toda uma organização, os procedimentos metodológicos, a participação, a autonomia deste grupo ao definir o que vai aparecer no mapa. Esta é a diferença crucial entre a cartografia social e a cartografia que eu particularmente habituei a chamar de cartografia oficial, que é essa cartografia que estão nos livros de geografia, essa cartografia que é utilizada pelos militares, é a cartografia que é utilizada nas políticas públicas, é a cartografia que é utilizada pelo Estado. Que essa cartografia dita oficial, ela não tem a participação da sociedade. Ela é uma cartografia feita única e exclusivamente pelo cientista, pelo cartógrafo, pelo geógrafo, aquele que vai e que faz as representações de acordo com as informações que ele quer que apareça. Então, ele mapeou economia, ele mapeou população. Os gráficos a estarem presentes nos mapas, as cores, os elementos, as percentagens, enfim, são definidas único e exclusivamente pelo cientista. Os agentes sociais, a população que depois vai ler essas informações, ela não participa, ela não define nada, ela só é estudada, ela não é protagonista, ela só é elemento de análise. Na cartografia social, não. Ele é um elemento de estudo, mas ele elabora o seu próprio estudo, a sua própria reflexão sobre si mesmo, sobre as suas práticas culturais, sobre as suas práticas religiosas, sobre suas demandas, sobre seus conflitos, e assim sucessivamente. É assim que se caracteriza a cartografia social. E durante a feitura de mapa, os profissionais da informática, evidentemente, eles são acionados, porque já de posse das informações advindas da comunidade, advindas dos agentes sociais, ele então vai reunir essas informações, esses pontos, esses desenhos, vai jogar no software e vai então finalizar o mapa através dos elementos da informática. E aí você tem como produto final de todo esse levantamento, como produto final da junção das informações que são obtidas na comunidade, que são discutidas na comunidade, que são deliberadas o que vai aparecer no mapa e que são também organizadas de que forma que vão aparecer. Então, são elementos de conflitos. Então, é um conflito sobre terra, essa terra está cercada, ou é um conflito sobre as questões ambientais, os espaços ambientais, que são utilizados por determinadas comunidades. Os rios, os lagos, os igarapés estão sendo devastados, estão sendo assoreados, a mata está sendo devastada. Então, são esses elementos que precisam aparecer no mapa, que a comunidade, que os agentes sociais estão definindo, que são esses elementos que têm que aparecer no mapa. Então, são esses pontos que são jogados no mapa. Como eles vão aparecer? O que vai representar? É a imagem de um animal? É a imagem, é um desenho da floresta? É uma semente? É uma cor? Isso quem define também é a comunidade. Cabe ao técnico, cabe ao cientista organizar essas informações, refletir de que forma que didaticamente esse mapa vai ficar mais acessível, de que forma que a leitura desse mapa vai possibilitar uma interação entre quem está lendo, mas que não é daquela realidade,
e também quem é dessa própria realidade, de que forma que ele vai conseguir interpretar as suas próprias especificidades. Uma outra informação que é muito importante, a cartografia social, ela não é uma cartografia temática. A cartografia social, diferentemente, por exemplo, quando você trata da cartografia hidrográfica, então um mapa que vai representar a hidrografia de um estado, o mapa que vai representar as ferrovias de uma região, e isso são mapas temáticos, são temas específicos. Ferrovia, hidrologia, população, economia. Isto são temas. Na cartografia social, não são temas, são situações. Por que não são temas e são situações? Porque o tema ele está fechado em um elemento específico. Ambiente, impactos ambientais, a cartografia sobre os impactos ambientais. Mas a cartografia social, enquanto situação, é porque ela representa uma situação específica de um grupo social vivenciado. E essa situação específica, na grande quantidade de situações mapeadas, ela está pulverizada de temas. Por quê? Em um território em conflito, em um território quilombola, que é este que eu estou apresentando o mapa. Neste território, tem vários elementos que caracterizam aquela situação daquelas comunidades, que é o conflito sobre a terra. Então, a situação que eles vivenciam ali é uma situação conflituosa, porque eles estão em uma área em que tem um cidadão que diz que é dono e que busca ações judiciais para expulsá-los da terra, para expulsar as comunidades da terra, comunidades que são centenárias, que estão há séculos vivendo ali, mas como agora tem alguém que diz que é o dono da terra e ele quer transformar o espaço em fazenda, ele tem que expulsar os moradores. Só que nesse procedimento se envolve o quê? Construção de cercas, cercam-se os campos, cercam-se as matas, a utilização inadequada dos igarapés e rios, o desmatamento dos igarapés, a perseguição, as ameaças, a destruição dos terreiros de religiosidade de matriz africana, o uso de cercas elétricas, o cercamento dos campos, a proibição da quebradeira de coco acessar o babaçoal. Todos esses elementos eles se unem para caracterizar aquela situação específica de opressão, de violência física, psicológica que vivem aquelas comunidades. Então, por isso não é uma cartografia temática, não é trabalhado lá só a questão do meio ambiente, não é trabalhado só os conflitos, não é trabalhado só a prisão dos agentes sociais, não é trabalhado só a proibição da quebradeira de coco acessar os babaçoais. É trabalhado e é representado nessa cartografia todos esses elementos que ali estão presentes, que ali estão configurados. Então, o levantamento dessas situações específicas é quando o agente social ele discute as informações, ele busca as informações e ele solicita que essas informações estejam presentes no mapa. Esta decisão não sofre interferência do pesquisador. A interferência do pesquisador é procedimento organizativo enquanto metodologia pedagógica, enquanto você deixar pedagogicamente que aquelas informações sejam acessadas e compreendidas pelo público em geral. Mas a definição do que deve aparecer ou não é uma definição, é uma decisão específica dos agentes sociais. Estas informações, então, são definidas e repassadas aos pesquisadores, que devem, então, organizar para constar no mapa. Então, todo esse processo
de georreferenciamento, fotografia, filmagem, catalogação de dados são realizados pelos agentes sociais, como nós já falamos anteriormente. Então, para que serve essa cartografia social? Nós poderíamos dizer, então, que a cartografia social ela serve para visibilizar as situações específicas, que estas situações estão invisibilizadas para a cartografia oficial. Estes grupos sociais ali representados na cartografia social são invisíveis perante a sociedade. Então, estão esquecidos pela ciência. Um outro elemento importante é que vários grupos utilizam essa cartografia social, esses mapas específicos, esses mapas situacionais, como instrumento de resistência, como instrumento de enfrentamento, como elemento de resistência perante as opressões sofridas. Então, esses mapas cartográficos abordam situações que jamais foram contempladas na cartografia social, esses conflitos, as religiosidades, as encantarias, os elementos míticos e assim sucessivamente, suas práticas produtivas e assim por diante. E assim, pessoal, eu agradeço, nós estamos fechando a disciplina, esta é a última unidade, fechamos com cartografia social, agradeço a todos, desejo um bom curso, que nós possamos presencialmente ter um diálogo ainda mais direto, que nós possamos então fazer valer esse momento muito importante, que é a compreensão do papel da cartografia, da importância da cartografia e do uso dessa cartografia que está presente no dia a dia de todos. Muito obrigado e até a próxima.